né, sobre reinfecção, se é uma segunda cepa, se o vírus mudou, a duração do ciclo da doença, né, o que a gente sabe sobre imunidade, quanto tempo dura, ela existe mesmo, o que é imunização de rebanho, se os exames são confiáveis, professor Zé Luiz, né, IgG, IgM, PCR, teste rápido. Então, falar um pouquinho sobre isso, falar um pouco dos protocolos. Aqui a gente vai falar só um pouquinho mais a nível ambulatorial, é claro. Não vamos entrar tanto na parte hospitalar. Falar um pouquinho das vacinas, né? E aí, onde estamos com relação à vacina, o que sabemos de potenciais sequelas dessa doença, mas muito importante no final, que eu vou querer que os nossos convidados falem um pouco o que é o novo normal, minha gente, né? Como se comportar, o que esperar, como se prevenir, e será que vamos voltar a nos abraçar e ter todos os efeitos positivos do abraço, né? Efeitos físicos, psicológicos, a liberação da ocitocina, do nosso hormônio da felicidade e tantas outras coisas importantes que o abraço traz junto. Então, sem mais delongas, eu vou agradecer aos professores pela presença, professores e grandes amigos, graças a Deus, posso chamá-los de amigos, e vamos começar. Então, a nossa primeira fala, está cortando um pouquinho a minha imagem, eu vou puxar um pouquinho para cá, para que a gente veja melhor, pronto. E aí vou ajustar. E a nossa primeira fala é onde estamos na curva da pandemia. Eu acho que eu vou passar essa primeira para o professor Jones, que vem monitorando cuidadosamente aí essa pandemia. Eu queria que ele, então, nos colocasse. Claro que a gente vai fazer as perguntas específicas, tá, Jones? Você fica com a parte epidemiológica geral, depois fala um pouquinho da parte da biotecnologia, das vacinas e disso tudo, e no final a gente conversa sobre o assunto. Então, professor Jones, com o senhor a palavra. Obrigado, Sandra. É uma honra estar aqui. Quando eu olhei a chamada, 2 médicos da Academia Pernambucana de Medicina, que estava aí o Pro-Rasca, né? Eu disse, eu devo estar no lugar errado. Eu sempre estou no lugar errado. Mas, e diante do tamanho desses médicos que estão aqui, é um prazer falar. Eu vou fazer uma provocação aqui muito rápida, Sandra, porque eu quero, obviamente, ouvir vocês e o testemunho de vocês. Aqui atrás minha tela do computador, e aqui tem um negócio interessante, que é o seguinte, eu e o grande Zé, a gente sempre observou esse gráfico com ação. O preto é Brasil e o vermelho é Estados Unidos. Por que Estados Unidos e Brasil? Porque os dois presidentes decidiram adotar ou não adotar as mesmas práticas de resposta. E é visível explicitamente nos dados acumulados desde o primeiro caso por bilhão. Isso aqui é um mapa que eu pego o primeiro caso por bilhão e o primeiro óbito por milhão, jogo todo mundo no canto e começo a observar igualzinho. O que está acontecendo? Aí eu vou fazer aqui uma brincadeira rápida, Sandra, que se a minha internet permitir, uma brincadeira rápida que é o seguinte, você perguntando onde estamos e para onde vamos, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer isso minimamente aqui. A internet às vezes não ajuda. Eu vou dar um zoom gigante para a gente ter uma noção do que é acompanhar a Covid. E esse zoom gigante aqui vai nos mostrar um cenário. Veja só. Aparentemente, se você olha isso aqui, isso aqui é lá no comecinho da pandemia. Lá no comecinho, isso aqui é Pernambuco, azul, preto, Brasil, ou os Estados Unidos, como já estava. Os Estados Unidos sempre ganhou da gente. Ele ganha em população, 300 e tantos milhões de habitantes, ganha em número de doentes dia, centenas de milhares de doentes dia, a gente vai ali na cifra das dezenas de milhares dia, ganha em óbitos dia, eles estão aí na casa dos 2, já chegaram a 2 mil óbitos dia, então ele está lá na frente, é um grande campeão dessa competição. Competição do ruim, certo? Ser campeão dessa competição não é bom. O que a gente observa aqui? Eu vou dar mais um zoom, Sandra. Mais um zoom. Se você pergunta a qualquer estatístico, eu digo isso com bastante propriedade, porque a gente tem um dos melhores estatísticos do mundo, que é o professor Gauss Moutinho, um dos melhores estatísticos do mundo, de carteirinha. E Gauss olha aqui e faz
Jones, meus métodos de estimativa, se eu rodo aqui, ele só consegue olhar que essa curva está indo para cá. Ó. Aí eu fiz, é mesmo, Gauss? Ele faz, Jones. Não consigo olhar mais que isso. Qual é a estatística que eu criei? Para você ter ideia do tamanho de Gauss, do tamanho de vocês dois aqui, Gauss tem um livro de centenário da estatística no mundo, e um dos capítulos é Gauss, para você ter ideia do como é que é a história, é igual vocês, quando a OMS teste, Sandra, pergunta onde a gente está. Vê o que acontece quando a gente vai olhar a pandemia, quando ela se desloca no mundo. Olha o que ela está fazendo. Isso aqui é lá no comecinho, Sandra, lá em abril. Olha para isso. Aí você assim, eita, veja, se eu olho só isso aqui, ó, eu falo assim, eita, agora começou a cair. Começou a cair, pessoal. Aí, o que a gente vê com o tempo? Quando a gente olha com mais cuidado, olha a pandemia. Se a gente dá olha para isso aqui, Sandra. Agora eu vou dar um geral. E se a gente volta, olha, se a gente estava ruim, isso aqui é o vermelhinho dos Estados Unidos. Olha para onde a gente está indo agora. Isso Estados Unidos. Número de casos, infecção. Olha o tamanho da onda. Se eu fosse um surfista, eu estivesse aqui nesse mar, quando eu visse essa onda, eu tinha que decidir se eu saía do mar, porque ela vai me devorar. E aí, qual é o grande perigo de tudo, Sandra? A gente, desde o comecinho dele, acompanha as ondulações dos Estados Unidos. Sincronamente, em casos por milhão. E também, Sandra, acompanha... Isso aqui é um dado do mundo que todo mundo olha. Olha isso aqui, Sandra. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Olha! O mundo subiu, ficou... Isso aqui são várias ondinhas aí, pode dizer que isso aqui tem várias... Mas subiu, ficou... Subiu de novo, ficou... Isso aqui era lá em final de julho, agosto, desde o finalzinho de julho até agosto. Uhul! Estamos livres! Pessoal, vamos voltar na praia! Aí, olha o que acontece. Observe que ficou num patamar no mundo, a pandemia instalada mundialmente. E aí, olha agora, Sandra. Brasil, Pernambuco, Estados Unidos, alguns países com medidas regularam isso bem, outros países que fazem as medidas muito bem. Eu vou botar um aqui para eu falar. O Japão, ó. O Japão é um país exemplo. Eles viveram, eu vou mostrar aqui, ó, Sandra, viveram as 3 ondas. Só que eles viveram 1000 casos. Isso é brincadeira. O país inteiro, 1000 casos. É brincadeira. Mas eles viveram as 3 ondas, ó. 1000 casos. É um dia nosso aqui em Pernambuco mal medido. Para onde a gente está indo? Sandra, eu já estudo isso aqui há quase 2 décadas, 1 década e meia, 1 década e 6 anos. Nunca vi um gráfico desse. O professor Gauss, de estatística, que está aí há 30 anos atrás, Gauss escreveu um paper sobre como determinar a quantidade de UTIs em um hospital diante de uma pandemia. Gauss nunca viu um fenômeno desse. Eu nunca vi. O mundo nunca viu. Por quê? Porque mesmo o fenômeno de 1918, esse nas ondulações é pequenininho. Então, o que eu diria agora para a gente, Sandra, é por isso que para onde eu vou, eu tento botar esse meu fundo de tela aqui, ó. Isso era para estar pintado, você conhece muito bem esse símbolo. Vive aqui no Lica, na geladeira. As geladeiras que tem isso, eu passo longe, porque eu não sou bobo. Sei lá o que é que tem aí dentro disso. Tá lá, Lica, departamento, laboratório de virologia. Um símbolo desse colado na geladeira, sabe? Eu passo longe. O que a gente deveria, o que eu esperaria que a gente devia estar vendo? A gente devia estar vendo isso pintado mais na cidade, nos locais, para ser tão transparente
quanto é no laboratório aqui do LICA. Por que eu entro lá na virologia, na prospecção molecular, olho pelo vidrinho e pergunto antes de entrar, porque tem um símbolo desse que me diz, tem gente trabalhando aí em nível máximo de segurança. Pergunte antes de entrar. Então, a nossa população era para estar assim. O ônibus era para vir isso na cara. Não tem o letreiro do ônibus, destino, Barra Macaxeira. Era para estar isso junto. Você quer mesmo entrar? A feira era para estar assim. O supermercado era para estar assim. Você quer mesmo fazer compra essa hora? Olha para aqui como está. Era para a gente estar isso pintado. E a gente não está. Para onde a gente está indo? A gente está indo para um novo mundo. Não tem nada de novo normal. Não tem normal. Não tem mais. Pode esquecer. Vamos para o novo mundo. Nesse novo mundo, a gente tem que aprender a andar mais separado. A gente tem que aprender a só abraçar quem a gente conhece, a história. A gente tem que aprender, como a gente aprendeu junto, eu sou testemunha com você, dos remédios e as drogas que apareceram aí, miraculosas. E a gente fez, eu me lembro de um post seu belíssimo. Falei, pessoal, eu não sou contra a droga nenhuma, mas vamos esperar para a gente ver para onde vai essa droga. A gente tem que observar. Isso aqui é uma guerra, mas também não vamos matar o doente ferido. Eu me lembro de um post seu, Sandra, num grupo da gente, dizendo isso para outros médicos que estavam lá, numa polvorosa, tentando usar. Eu estava brincando aqui na live passada, Sandra, eu estava esperando um post do povo dizendo assim, pegue o elixir sedativo. Você lembra desse negócio, elixir sedativo? Pegue o elixir sedativo, diluga na água, faça um bochecho de 3 vezes e você está curado de Covid. Eu quase esperei isso, mas não apareceu ainda. Mas não duvido que vai aparecer. Então, o cenário epidemiológico, Sandra, não é nada bom. A gente precisa de uma ação escalar. A gente começou com o Instituto aqui, Zé testemunha disso, nas comunidades, para pintar a comunidade disso, para o cidadão ter ciência disso, igual quando a gente compra uma carteira de cigarro e é ciente que ao fumar aquilo, sua chance de morrer de câncer de pulmão é altíssima. Então, é igual você, cardiologista, não precisa contar para você, igual você sabe que uma pessoa obesa, com pressão alta, com não sei o quê, a chance dela de ter um ataque cardíaco é muito grande. Então, você mesmo sabe. Então, é bastante a gente informar a população que isso. E qual é o grande perigo dessa pandemia? Vou fechar aqui total. É que não sobra só para a gente a minha negligência. Quando eu sou negligente, não sobra só para mim. Pior, quando eu sou negligente, é pior para o colega que está junto de mim do que para mim. Então, isso é que deixa... Parece, isso é uma frase antiga de Charles Darwin, que ele temia. Essa semana foi o centenário que ele depositou o Origem das Espécies na Royal Society. E Charles Darwin dizia assim, tem uma frase que ele temia, Sandra, que era o seguinte, porque ele via bicho específico em cada lugar do mundo, mas para onde ele ia, ele via pombo. E isso se agoniou, Charles. Desse pombo, que eu vou em Galápagos, tem pombo. Eu vou no UK, tem pombo. Eu vou no Brasil, tem pombo. Eu vou no México, tem pombo. E ele termina a frase dizendo assim, uma das referências dele, de outro naturalista, que era o John, ele falando assim, será que os pombos vão dominar? O pombo anda muito junto, faz muito cocô, e muito junto ele transmite muita doença. Pombo parece que não é bom, não. E ele ficava nessa pergunta, e hoje em dia parece que a gente se transformou em pombo. Sabe? É isso que eu queria terminar aqui. Jones, muito obrigada. Eu acho que assim, é tão importante a gente ouvir isso de alguém que está monitorando, né? De alguém que está acompanhando isso, que tem a experiência, que monitora, que vê e que coloca para a gente. Eu acho que muito bem colocado o seu novo mundo. Né? Vamos esquecer a coisa do normal, porque assim, não tem nada mais de normal ou de anormal. É outra época, é outro mundo. Estamos entrando numa nova era e precisamos nos adaptar para ela, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora da sua parte para a Zé Luiz um pouquinho, para que a gente fale um pouco dessa questão há uma reinfecção, há uma segunda cepa, a gente acha que é a mutação do vírus, qual é a duração desse ciclo,
ouvir um pouco a posição do Zé Luiz, depois eu volto para a gente tentar juntar um pouco essas coisas todas. Mas o que a gente aprendeu, Zé? A gente sabe mais sobre essa doença, é a mesma desde o início, é outra doença. A gente desenvolveu imunidade, depois a gente vai chegar na vacina. Mas vamos falar um pouquinho ainda da doença, ok? Eita, essa é uma boa pergunta, Sandra. Essa é uma boa pergunta. Eu até, primeiro, muito obrigado, Sandra, pelo convite. Para mim é uma honra enorme, né? Minha confrade, né? Você é confrade da academia, né, velho? Pois é. Eu só ando com esse brochinho aqui, um brochinho da academia. Tá vendo? Isso é importante. E está ao lado de Johnny, né? Eu tenho aprendido demais com o Johnny, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. A experiência dele em epidemiologia é extraordinária, né? E a luta que ele vem fazendo com as comunidades, com o governo, né? E juntando todos que possam ajudar a gente a debelar esse vírus, né? E às vezes, Sandra, eu fico imaginando que o vírus, rapaz, esse vírus é bom, sabe? Ele parece que fica olhando para a gente, fica jogando com os conhecimentos do passado e arriscando o que vai acontecer no futuro, né? Nesse ponto ele é brilhante. Até eu falo com os colegas, eu estava conversando com eles, dizendo, olha, se a gente procurar, né, nos esgotos ou em mortes, há mais ou menos, né, agosto do ano passado, a gente vai encontrar principalmente esse vírus, entendeu? E a gente não vai encontrar isso só na China, não. É bem capaz que a gente vai encontrar em outros locais, entendeu? Eu não tenho muita dúvida disso, não, Sandro. Bom, agora fica o achismo porque não tem como fazer essa pesquisa, né? Mas você vê, uma história breve, né, só para ter uma ideia, né, quer dizer, ele primeiro foi detectado, né, em Wuhan, e o primeiro ponto importante é que o médico que fez o diagnóstico, né, do primeiro caso, ele também fez diagnóstico do segundo, do terceiro, do quarto, de vários casos em Wuhan, e ele teve uma carga viral muito alta. E a carga viral fez com que ele morresse, ponto. Ou seja, a carga viral elevada parece que leva ao óbito, tanto é que nós perdemos vários colegas da área de saúde, não só médico, mas enfermeiro, né, fisioterapeuta, porque a carga viral foi muito alta, né? Bom, a China tentou conter inicialmente, tá certo, né? Bom, talvez a gente tivesse outra palavra para dizer de onde é que veio, se foi manipulado, se foi mudado artificialmente. Uma coisa é certa, né? Ele mudou. Não sei se foi com morcego, não sei se foi no laboratório, mas ele teve uma mutação. Por quê? Porque o coronavírus já está com a gente há muito tempo, né? E muitos surtos gripais é feito por corona, entendeu? Né? Então, o corona já conhece a gente há muito tempo. Só que esse mudou uma coisinha. E ele mudou, né? E fez com que ele realmente contaminasse muito mais rapidamente as células do nosso organismo, né? E, consequentemente, levando à morte. Só que a mortalidade é muito baixa, ainda bem. Só que ele faz o que poderia ocorrer em um ano, ele pode ocorrer em uma semana. Então, você tem uma carga em cima do serviço de saúde muito elevada. Pronto. Aí você me falou, será que ele muda? Bom, a informação genética que a gente tem é que a cepa, né, que foi detectada, eu diria melhor, a variante foi detectada em Wuhan, quando ela chegou na Itália, lá no nordeste da Itália, ela teve uma pequena alteraçãozinha, entendeu? Uma pequena alteração de um aminoácido, né, na posição 614. Eu já botei isso na minha cabeça, eu já vi tanto isso, na posição 614. Né? Se trocou o aminoácido, e aparentemente essa troca fez com que ela ficasse em torno de 5 a 6 vezes mais infectante. Ou seja, ela é mais infectante do que a cepa que saiu de lá da China, né? Bom, e quando foi agora no período de agosto, julho, uma nova cepa, que é o mesmo vírus, mas teve uma pequena alterações, ela tornou-se mais infectante, né? E parece que essa é a cepa que está mais dominante agora na segunda onda que está ocorrendo lá na Europa, né? Essa foi identificada, né? Agora na Espanha. Bom, aí você me pergunta, e a mutação? Bom, se você for descrever as mutações que esse vírus já teve mais de 7 mil mutações, tá certo? Mas mutações pequenas, né? Mutações do códon, né? Você lembra do códon genético, né? Então, ele muda o códon, mas não muda o aminoácido, né? Então, não teve uma repercussão tão grande, né? Como em outras doenças. Então, por enquanto, e por que teve tantas essas alterações? Porque ele replica-se muito rápido, ele entra na célula muito rápido. E quando você faz replicação muito rápida, a chance de ocorrer mutações é realmente muito grande, né? Então, a 614, eu acho que foi a mais significativa quando chegou lá na Itália. Aí você me fez outra pergunta. E a reinfecção, né?
Então, a infecção ocorre... Bom, eu aqui já tive relatos de vários colegas nossos, né, médicos, né, que comprovadamente, né, teve a infecção, né, porque foi provado com RT-PCR, e agora apresentou novamente RT-PCR positivo, tá certo? Bom, infelizmente, a gente não guardou essas variantes para sequenciar, entendeu? Infelizmente, né? Então, o PCR é mais ou menos genérico, né? Ele é específico, mas genérico, então ele não vê o tipo de variante, né, que foi. E aí você pode me dizer, existiu reinfecção? Aparentemente já tem casos descritos na literatura que sim. E é bem capaz que daqui para frente a gente vai ver muitos casos de pessoas que tiveram reinfecção. E as causas possíveis? Por exemplo, aqui tem um colega nosso que no mês de maio ele fez o teste de IgG e deu muito alto, entendeu? Porque possivelmente já tinha tido, talvez até assintomático e estaria protegido. E quando ele fez em setembro, zerou, não tem mais, não é detectável, entendeu? Então ele perdeu a grande chance, né, de ter os IgGs, né? Mas também corrobora uma informação que é muito interessante. As infecções por coronavírus, normalmente, ao longo de 52 semanas, né, a taxa de IgG produzida ele vai recaindo mesmo, e baixa mesmo. Isso já é descrito na literatura. Então, não seria tão diferente para esse coronavírus. Então, possivelmente, realmente, a chance das pessoas se infectarem é enorme, por duas razões. Uma, porque a defesa imunológica cai naturalmente, e dois, porque tem uma chance de aparecer variantes que foi diferente daquela primeira variante, né? Então, a chance de infectar é grande. Então, sempre, ou sempre mesmo vai ficar, né? Como os japoneses fazem, uso de máscara, né? O tempo todo. Entendeu? É isso mesmo. Né? Para respeitar a vida do próximo, né? Essa que é a atitude de solidariedade. Né? Então, eu não tenho dúvida, boa, que vai reinfecta. E a reinfecção pode fazer com que ele ocorra mutações? Pode. Essas mutações podem ter variáveis? Pode. Isso já está determinado. Infelizmente, o mundo não consegue fazer o estudo genético de sequenciamento que deveria ser feito, entendeu? Para a gente ver quais essas variantes que vão ser, né, mais ou menos infectantes. Bom, e aí? Bom, assim como nessas mutações ocorrem, como foi da primeira pandemia, né, lá no século passado, depois da terceira onda, teve uma mutação que, aparentemente, essa mutação levou a que o vírus se tornasse mais infectante, mas muito menos mortal, entendeu? E fez com que ele desaparecesse, tá certo? Bem como já no início desse século, a gente teve, né, o início de pandemia do MERS e do SARS-1, né, que também relativamente sumiu. A gente não sabe se foi realmente atividade humana ou se foi alguma mutação que fez que isso ocorresse. Aparentemente, pelos números que o Jones está demonstrando, a tendência é cada vez mais crescer ainda. Porque se você imaginar, Sandra, a gente tem talvez 60 milhões de pessoas, né, que estão, né, indicando positividade. Se você multiplicar isso por 5 ou 6, a gente ainda não chegou a 1 bilhão de pessoas. Então, ainda tem uma boa leva de pessoas para ser contaminadas. E se for as variantes, as pessoas vão começar a ser reinfectadas, entendeu? Então, diante desse quadro, né, as perguntas que você me fez, bom, a gente pode chegar nas vacinas, mas eu acho que são, grosseiramente, duas formas. Uma forma é hábito, usar máscara, higiene, distanciamento, ponto, né? Que é uma atitude que o Japão faz bem, né? Tanto é que Jones mostrou o número do Japão. Ele já faz naturalmente isso, entendeu? Por várias razões, mas já fazem, está na cultura deles. E isso faz com que ele controle muito bem a infecção, né? E o outro lado são as vacinas, né? Tem vários aí que vão entrar no mercado. Bom, você falou que posteriormente vai falar mais um pouco sobre isso, né? E os medicamentos, lamentavelmente, né, por várias razões, entendeu? Você não tem nenhum medicamento efetivo, né? Porque nos hospitais, né? Veja só, nos hospitais na primeira onda, depois que, eu diria, no final da primeira onda em alguns países, houve uma melhora substantiva, realmente, em relação ao tratamento, né? Porque, né, principalmente os médicos que estavam na frente, foi observando as situações, foi observando a clínica, né? Então, alguns viram que alguns pacientes morriam de embolia, infarto, né? Então, será que usando anticoagulante pode ajudar? Ajuda, entendeu? Aí depois observaram que o IL-6, né, tem um pico violentíssimo, né? Isso pode levar a uma tempestade de citocina. Será que usando inibidores resolve? Parece que em alguns pacientes parece que tem funcionado. Já tem várias publicações sobre isso. E a famosa tempestade de citocina, né? Entendeu? Né? Que aí você usa drogas comuns, né? A dexametasona, e parece que funciona, parece que aparentemente. Ou seja, esses cuidados e saber o tempo
se vale a pena ou não entubar o paciente, né? Entendeu? Né? Tem isso, né? O pessoal ficou muito estressado, entubaram muita gente previamente, levou infecções e as pessoas morreram por outras causas. Quer dizer, ao longo dessa primeira onda, houve um aprendizado sobre os casos que fizeram com que os médicos aprendessem mais. Aí a sociedade relaxou, que é natural, né? Depois de 6 meses, você ficando preso dentro de casa, o estresse vai aumentando cada vez mais, apesar de a gente ter internet, no século passado a gente não tinha, entendeu? Mas nem todos estão habituados a usar essas tecnologias. Aí bate o estresse, quer andar, quer sair, quer tirar a máscara, quer abraçar, aí contamina, entendeu? Aí, pronto, contaminou, aí você vê essa segunda onda, né? Que aparentemente, né, a onda que Jones mostrou, a segunda onda tinha sido maravilhosa. Possivelmente, eu espero que a gente ainda consiga vê-la, né, Jones? Porque do jeito que está, a gente não vai mais perceber, porque a terceira vai crescer de uma forma tão elevada que vai desaparecer a segunda onda, né? Exatamente. Eu espero que isso não ocorra, né? E quais são as causas disso, né? É novamente comportamento, né? É comportamento, é 7 de setembro, é 12 de outubro, né? Ontem nos Estados Unidos, né? Então as pessoas se unem. Hoje eu acho o supermercado, né? As casas, né? Devido à famosa sexta-feira, né? Que todo mundo saiu para comprar tudo e as pessoas se unem, né? Aí vai ter final de concurso. Se você olhar, a gente vai ter um problema muito sério a partir, né? A partir de março do ano passado. Eu até boto março do ano passado, né? Entendeu? Para dizer que isso já estava on há muito tempo, né? Bom, eu acho que nessa primeira introdução, depois a gente volta a falar das vacinas. Obrigado. Professor Zé Luiz, lhe agradecer também. Assim, o pessoal está aqui dizendo como está sendo boa essa live e eu concordo plenamente. Sei que a gente vai ter só mais ou menos 1 hora, mas eu já sinto que a gente poderia conversar muito mais e sinto, inclusive, a possibilidade da gente ter uma segunda, não uma coisa ruim, não uma segunda onda, mas uma segunda live. E as nossas perguntas, nós vamos ter que discutir algumas um pouquinho mais para frente. Mas veja, eu achei assim, uma coisa muito importante, primeiro, na apresentação de Jones, que a gente fala muito de segunda onda, né? Mas ele mostra lá em março, mostra julho, mostra que a gente está não na segunda, mas sim na terceira. Nós não usamos esse termo na hora, mas acho que o gráfico dele ficou muito claro, você fez essa referência agora. Por outro lado, também gostei muito do fato de que você falou que à medida que as ondas vão acontecendo, geralmente vão existindo algumas mutações e que essas mutações, às vezes, fazem com que o vírus possa até ser mais infectante, mas que tenha uma menor mortalidade, vamos dizer assim, né? De repente, vamos desejar que talvez estejamos chegando perto disso. E nesse meio tempo, o doutor Felipe Prohaska entrou na reunião, como eu falei, ele estava preso um pouquinho, chegou um pouco depois, então eu vou puxar um pouco essas duas observações para uma questão que nós estamos vivendo uma terceira onda realmente, nós estamos vivendo um número enorme de casos, mas a gente talvez não esteja vendo a mesma mortalidade que viu no início, e aí as minhas questões seriam, aprendemos a tratar melhor, e os casos são tão graves quanto, ou será que realmente a gente está tendo um número maior de casos, mas muitos deles com menor gravidade, e os casos graves têm diminuído? Será que seria interessante do doutor Felipe? A gente vai dando seguimento um pouco aqui, enquanto ele entra. Realmente a parte dele estava ruim, mas os pontos que ele colocou, só revendo, ele colocou algumas questões com relação à documentação da doença, né, que ele disse no início, nós, testávamos muito pouco, 2, as pessoas não iam muito aos hospitais e só iam geralmente numa parte já, quando a doença já estava avançada. E isso, de certa forma, também pode se refletir um pouco no fato de que agora nós estamos testando mais e as pessoas estão procurando os hospitais muito mais cedo. Mas, além disso, ele coloca que realmente o número de casos que a gente está vendo é maior e o que ele estava falando quando travou foi a questão do aprendizado e da dificuldade do aprendizado, que é verdade, gente, na medicina é dificílimo, né? Nós estamos aqui para salvar vidas, para aliviar sofrimento, para fazer isso tudo, mas diante de um inimigo desconhecido é muito difícil. E, infelizmente, sem tempo para um preparo, sem tempo para um estudo, a gente vai fazendo aquilo que a gente acredita ser o melhor com base em outras experiências, outras viroses, outros casos clínicos e, naturalmente, existem falhas, existem erros que vão sendo corrigidos, né? A doença, quando se chegou, se pensou que tinha um fundo específico, né? A doença respiratória aguda e tudo, e como o doutor Felipe falou, o professor Zé Luiz já tinha falado antes também, e foi se entendendo que é uma doença de um espectro muito mais amplo e com muitas outras coisas. Enquanto Felipe volta, eu queria aproveitar um pouquinho aqui para falar, eu gostei aí do 614, né? A mutação 614, né, professor Zé Luiz?
Isso. E aí eu tinha duas perguntas a fazer que vieram aqui. Uma que é, de certa forma, quase uma curiosidade que algumas pessoas fazem, que é o seguinte, é uma pergunta, essa situação do bichinho lá da Dinamarca, do mink, né? Aquele bichinho do caríssimo que a Dinamarca resolveu sacrificar todos os minks da Dinamarca. Vocês podem explicar para a gente? Algumas pessoas perguntaram isso. O que é isso? O que é que isso tem a ver com a Covid? Pois na verdade, talvez a resposta seja mais ampla do que simplesmente o bichinho da Dinamarca, viu, Sandra? Né? E até aqui com o John eu estava comentando, existem alguns outros bichos na natureza, talvez se a gente for procurar, a gente vai achar, entendeu? O vírus lá, entendeu? E não só ele, né? E por que talvez da Dinamarca? Porque alguém teve a curiosidade e foi dar uma checada, né? O que é que ocorre com os vírus, né? Os vírus ele tem que ter uma célula hospedeira para que eles se repliquem, tá certo? Né? E esse é um vírus respiratório, né? E na verdade ele vai pegar essas células na mucosa e é lá que ele vai acontecer inicialmente as principais replicações dele, né? Então, se ele pega a célula de alguns animais, né, silvestres, né, porque o silvestre mais, né, e veja, aquele lá não é bem silvestre porque estava, né, condicionado, né, mas estavam juntos, um junto do outro, né, então você imagina, ele entra no respiratório, que desenvolve muito mais rápido, e está juntinho do outro, mais rápido ainda, né. E possivelmente para aquele tipo de animal, que parece, eu não digo que parece tanto, né, mas tem alguma semelhança, né, com aquele animal lá da China, né, onde foi possivelmente o reservatório, né, que passou do morcego para ele. Né? Se você olhar, tem uma certa semelhança. Bom, eu, como não entendo da biologia dos animais, né, não daquele tipo de animal, então eu acredito que existe uma semelhança entre aquele animal lá da China com aquele animal lá da Dinamarca, que possivelmente deve ter alguma semelhança com algum animal da África. E aparentemente o vírus tem uma certa, eu diria assim, um gostar diferente por células desses animais. Então ele replica mais. Se ele replica mais, possivelmente ele vai ter uma carga viral mais elevada e ele pode contaminar as pessoas. Por quê? Porque uma das formas de contaminação é pelo ar, né? Tá certo? A gente já sabe que as gotículas... Tanto é que a gente usa máscara para isso, tá certo? Né? Então, consequentemente, ele leva a esse nível de contaminação. Então, eu diria que não é só o animal da Dinamarca, mas se a gente checar outros animais, é bem capaz que a gente vai encontrar também esse nível de contaminação. Como o Jones falou muito bem, essa pandemia, ela não só é diferente, a gente nunca viveu, tá certo? Como a biologia, né, do vírus, a gente conhece pouco, né? E ele está tendo algumas nuances muito curiosas, né, tá certo? Né, que talvez, né, antes de entrar aqui na live, a gente estava tendo uma reunião com o Ernesto, né, e ele mostrou mais uma vez a proteína spike, né, tá certo? Que cobre, né, o vírus. Ela tem duas formações. Ela tem uma pré e tem uma pós quando ela cruza na célula. Ela muda, ela transforma-se. Aparentemente, essa transformação dessa célula talvez seja um indicativo de que a biologia dele em alguns animais não seja muito fácil de a gente estudar, não. Entendeu? E a velocidade de replicação dele seja muito, muito, muito alta, né? Bom, na Dinamarca, uma das formas, né, de eliminar foi eliminando os animais. Como você lembra da gripe aviária, né, que teve nesse século, foi eliminando, né? Você vê a gripe dos porcos, foi eliminando os porcos, né? Tá certo? Bom, então você... Parênteses, Pois não. E essa já é uma prática na epidemiologia veterinária, completa. Isso aí. Está lá o surto, em clausura, elimina a clausura. Para tentar conter a carga viral acumulada ali. Isso é uma prática. Agora, como o Zé colocou muito bem, o que fez um vírus... Eu sempre olho o vírus igual quando a gente pinga um pouquinho de mel na sua cozinha e, de repente, um monte de formiga aparece do nada e está ali no mel. Ou você derruba uma carcaça de algum animal morto na rua. De repente aparece um urubu e não sei de onde. O vírus, eu entendo, na minha ignorância suprema, ele se comporta naturalmente. A matemática é idêntica. Se comporta desse mesmo jeito. Ele acha uma proteína ou sei lá o quê, por isso que eu vim para o LICA, para estudar as proteômicas, essas coisas. Ele encontra um negócio ali e vem Nossa, o que a gente tem que tentar descobrir é por quê. E como você colocou, o tempo de demora. Outros animais podem estar aí já. Olha, meus amigos que estudam morcego, que estudam onça, eles não têm dúvida nenhuma, Sandra. Agora,
Por que que lá no Vison eles se replicaram tão fortemente? Por que que nos tigres lá do zoológico, lá não sei da onde? Imagina isso nos nossos gatinhos e nossos cachorrinhos na cidade. Imagina a população ter que sacrificar em massa os cachorrinhos e os gatinhos da cidade. Essa é uma grande interrogação. Desculpe, Zé, eu entrei. Não, você complementou perfeitamente, Jones. Já era um papo que a gente vinha conversando sobre isso, né? E você deu nome aos bois, literalmente, né? Você está corretíssimo. Isso pode ocorrer, entendeu? E já foi feito no passado, tá certo? E espero que não seja feito, a gente não, quer dizer, que a humanidade em si, né, não seja forçada a esse tipo de atitude. Mas você lembra o mal da vaca louca, né, no Reino Unido, que foi aquela matança enorme. Então, essa é uma atitude, como o Jones falou muito bem, que já é feito quando se detecta, né? Só que esse vírus passou dos animais para o homem, né? Então, no homem, né, se a gente pudesse fazer... E Jones tem uma reportagem que mostrou muito legal. O morcego, quando ele adoece, ele se afasta da população. O morcego fica junto do outro. Quando ele adoece, ele se afasta. Parece que é um comportamento natural para que os outros morcegos não adoeçam. Né? Esse vírus vem dizer para a gente, quando você estiver, né, com sintomas, né, ou teve contato com pessoas contaminadas, se afasta. Parece que é uma coisa natural. Isso é natural, só que a gente não faz, né? Apesar que nós participamos da natureza. Né? Os animais fazem isso, entendeu? Né? Só que os animais na Dinamarca estavam um junto ao outro, tudo dentro da gaiola. Eles não tiveram chance de se afastar. Nossa, que coisa. Nenhuma preocupação muito grande, né? Porque essa relação do ser humano com o planeta como um todo, né? Com as outras espécies. Isso. Realmente, esse comentário que você fez aí, Jones, que foi para bem em cima mesmo, né? Já imaginou se isso chega nos nossos animaizinhos e tudo, né? Como é que a gente vai conviver com isso? Veja bem, eu estou com uma ou duas perguntas clínicas aqui que eu acho que eu vou dirigir no final para Felipe, mas vendo se a gente ainda segura um pouquinho o tempo, que infelizmente está se exaurindo, mas como eu já disse, eu já fiz o convite para a gente continuar com isso. A gente não pode finalizar sem falar um pouquinho, né, do que esperar em relação a tratamentos, a vacinas, a tudo isso. Eu acho que a vacina é a grande dúvida do momento, então vamos focar um pouquinho nela, mesmo que a gente volte aqui daqui a 1 ou 2 semanas para conversar sobre outras coisas, mas vamos falar um pouco aí sobre a vacina. Eu sei que o professor Zé Luiz está trabalhando junto aí com o pessoal do Japão, está vendo isso tudo, sei que o Jones também está próximo disso, não sei se o Felipe está de volta para falar, mas vamos falar um pouco sobre vacina. Onde estamos? Seu som está fechado, viu, Zé? Bom, eu acho que hoje você deve ter mais de 150 vacinas, né? Eu acho, em pipeline, né? Algumas já em testes clínicos, né? Outras ainda em testes pré-clínicos, né? E praticamente eu diria que teria 4 vacinas, né, que estão no pipeline para ser usada em humanos, né? Uma usa o vírus inativado, é a tecnologia mais antiga, né, eu diria, né, mas que inclusive o Brasil detém, né, a capacidade de produção desse tipo de vacina, só poucas adaptações, que é a chinesa, né, que está sendo, né, trabalhado junto com o Butantan, né? A gente tem uma pouca literatura sobre, né, mas, como disse, a tecnologia é um pouco antiga, né? Tem provado que é eficiente, passou na fase 1, fase 2, né? Estamos agora na fase 3, acho, finalizando a fase 3. Bom, só nesses 2 países, né, aparentemente até agora, se eu tenho informação, é que ela vai ser aprovada pelos órgãos regulatórios, né, porque aqui é a Anvisa, o órgão regulatório lá da China, né, ela usa o vírus inativado. Tem 2, né, que usa, né, a tecnologia do RNA, né, que é uma tecnologia, né, não é nova a tecnologia, porém não existe até hoje nenhuma vacina RNA comercializada, por várias razões, né, e muitas delas elas se apagaram, né, na fase 3 mesmo, né, não foi nem na fase 1, na fase 2, né, quer dizer, a fase 1, né, ele mostrou que é relativamente segura, na fase 2 eles viram a dose, né, e na fase 3 elas se perderam, tá certo? Né? Então é a vacina da Moderna e a vacina da Pfizer, né? E a da Pfizer não tem um problema, né? Você tem que armazená-la a menos 80, então tem outra dificuldade de distribuição de logística enorme, né? Tá certo? Né? A outra fica no freezer normal,
que eu acho que tem a capacidade de trabalhar. E tem algumas vacinas que é da Rússia, né, tá certo, né, que usa o adenovírus, né, como vetor, né? E bom, e essas vacinas, né, que usam adenovírus como vetor, até também hoje não tem nenhuma comercializada, né? E elas se apagaram na fase 3, entendeu, né? É, tem uma segurança. Bom, a fase 2 é para mostrar que ela, né, além da dose, ela tem segurança suficiente, né, para ser usada em humano, né? Então, elas foram aprovadas pelos órgãos regulatórios, né, dos seus países, né, principalmente no, eu diria, o FDA, né, que passaram as 3 principais, né, só a da China que ainda não está lá, né, e tem a de Oxford, desculpa, a de Oxford, né, com a AstraZeneca, que também usa adenovírus, né, para carrear, né, e fazer as suas. Então, são tecnologias, eu diria, já conhecidas, porém não usadas, né, em humanos e principalmente em pandemias. A chance de funcionar, eu acho que é grande, tá certo, né? Ela pode ter efeitos adversos? Podem ter efeitos adversos mesmo, né? E efeitos adversos, que algumas coisas já estão descritas na literatura, né? E principalmente por conta dessa alteração na proteína spike, né, que ela muda de estrutura, isso pode fazer até. Existe um mecanismo, né, de acoplamento, né, da célula, né, com os anticorpos que podem ser produzidos por essas vacinas, e levando até uma exacerbação da doença. Isso é possível, entendeu? Isso é extremamente possível, né? Que, em teoria, a gente veria isso na fase 3 antes de passar para a fase 4, né? Só que a gente agora não tem muito tempo para fazer isso, né? Então, a gente vai ter que arriscar. A outra, você vê, essas vacinas praticamente não foram testadas em crianças, né? Entendeu? Pessoas a menos de 18 anos de idade, né? Tá certo, né? Então, elas foram testadas no pessoal, um adulto jovem, e algumas, né, foram testadas, né, no paciente, desculpa, paciente não, né, nas pessoas mais idosas, que possivelmente vai ser o primeiro grupo a ser vacinado. Bom, aí você talvez tenha curiosidade de dizer, bom, você me falou que esse vírus altera muito, né? Qual o risco dessas vacinas virem a não funcionar? Bom, olha só, a tecnologia hoje, isso acredito para o Ernesto, né, me deixou mais tranquilo, né? A tecnologia que existe hoje é suficiente para a gente ver as mutações e adaptar a produção das vacinas, caso esse vírus tenha uma mutação até significativa. Quer dizer, hoje dá tecnologicamente para a gente fazer isso, né? Logo, eu tenho que descobrir, eu tenho que estudar, e eu tenho que fazer a vacina, eu tenho que produzir e distribuir. Então, você imagina a complexidade que é isso. E como eu falei anteriormente, né, a defesa imunológica para esse tipo de vírus, né, indica que nas 52 semanas do ano a carga vai caindo. Aí você vai me dizer, então a gente vai vacinar anualmente? É bem capaz que a gente vai ter que fazer um programa mundial até que, né, a gente consiga fazer com que esse vírus, ou seja, a carga viral, desculpa, a defesa imunológica das pessoas, né, vai estar de uma forma tão rígida, né, que eu diria assim, que o distanciamento causado pela vacina faz com que o vírus não se replique e ele desapareça, entendeu? Mas não é isso que ocorre com a gripe, tanto é que a gente toma vacina da gripe todo ano. Então, é bem capaz que a gente vai ter que tomar vacina, eu não vou dizer anualmente, porque a gente não sabe, eu não sei te dizer, né, se essa vacina vai levar 2 anos, ou 3 anos, ou 6 meses, não sei te dizer isso, mas possivelmente a gente vai ter que tomar vacinas periodicamente contra o Covid, né? E eu não sei também de dizer qual a carga que a gente vai ter, né? Tá para se discutir. Você deve ter visto, os colegas devem ter visto um artigo, né, que saiu, ainda não está a publicação oficial, mas saiu em alguns jornais internacionais, até aqui no Brasil, que houve, né, um engano, um erro, não sei bem qual é a palavra que eu posso usar, né, dizendo que a vacina da AstraZeneca, a primeira dose, né, foi dada em algumas né, pessoas com a metade, e essa que deu a metade e depois deu o dobro, né, a resposta foi maior, né? Eu não diria nem que a explicação biológica me deixou meio apavorado. Não, existem várias explicações metabólicas para justificar isso, tá certo? O que me deixou mais, né, assim, apreensivo foi que a própria empresa disse que talvez tenha ocorrido um erro, entendeu? Então, um erro de avaliação, isso que me deixou mais preocupado. Não com o efeito biológico, entendeu? Não, o efeito biológico já é explicado por outras razões, né? Mas isso indica que a pressa de a gente colocar essas vacinas, e é bem capaz que essas vacinas dessas empresas, talvez já não vai ser as melhores, entendeu? Possivelmente as melhores vacinas vai ser aquela que aparecer em março do próximo ano ou em junho do próximo ano, onde teve um estudo de dose e efeito, né, mais seguro do que está sendo feito agora, entendeu? Mas qual o pânico, qual o medo do uso dessas vacinas? É que se aí não tiver uma vacina, pela quantidade de pessoas, pelo descontrole comportamental,
essa pandemia ela pode tomar uma dimensão muito maior do que a gente está imaginando ainda, entendeu? Ontem eu escutei na rádio, eu não tenho os números ainda, mas praticamente a grande parte dos hospitais privados de Curitiba chegou aos 100% de lotação, 100%, né? Então, não ainda... Bom, hoje deve ter aberto algumas UTIs, né? Bom, você trabalha no português, o português já reabriu, né, algumas UTIs, a gente sabe disso, né, alguns hospitais privados. E a dúvida, entendeu, Sandra? Que aí é uma dúvida, eu não vou dizer que é achismo, é uma dúvida, como eu te falei, aparentemente, a cada 6 meses, a cada período, existem pequenas mutações no vírus que deixa, não é mais letal, porque aparentemente ele é mais rápido, entendeu? Ele contamina mais, tá bem? E aparentemente também, por algumas descrições na literatura, alguns papers estão saindo agora, né, a forma dele, quando contamina, e eu diria a descrição clínica está mudando. Tem pessoas hoje, né, tem uma descrição, né, dependendo da idade, que ele começa pelo intestino. Ele não vem pela parte respiratória, entendeu? Aparentemente contamina o respiratório, né, vai para a mucosa. Aquelas pessoas que não têm o IgA tão grande, né, aqueles anticorpos de mucosa, né, ele penetra na circulação e o efeito começa a estar no intestino. Não apresenta febre, desequilíbrio, e depois você vai ver que tinha Covid presente, está entendendo? Né? Então, você vê que tem situações, né, que ainda não está... Bom, eu tenho uma história de uma pessoa próxima a nós, né, que teve o Covid, foi internado, foi para a UTI, e na quarta-feira saiu. Coisa boa, né, velho? Tudo bem, né? Passou num período difícil, e ontem teve um infarto agudo do miocárdio e voltou para a UTI novamente. Possivelmente com efeito secundário causado por problemas hematológicos. Então, aparentemente, né, todo esse efeito vai ser debelado quando essas vacinas começarem a funcionar. Então, em resumo, as vacinas funcionam. Nós temos tecnologia, caso uma mutação maior apareça, temos, entendeu? Temos tempo, não sei te dizer, entendeu? E os efeitos secundários? O efeito secundário vai a não ter efeito nenhum, até ter um aumento da própria doença, entendeu? Isso tem que ser muito bem observado pelo centro de pesquisa, eu não tenho dúvida. E, mais uma vez, né, só para reforçar, isso faz com que a nossa classe médica, ela se una mais, publique mais, entendeu? Tenha um controle de qualidade muito maior, né, que a gente ainda não tem. Né? A gente passa pela universidade e a gente não é treinado a escrever, não é treinado a passar informação, não é treinado para isso, a gente é treinado para ir para assistência, entendeu? Né? Só que nesse momento a gente precisa de informação boa, confiável e rápido, né? Entendeu? Alguns países estão fazendo isso. O Brasil é um dos países que mais publica, mas não está publicando muito na área médica, entendeu? É uma pena, né? Está publicando na área mais básica, etc. Né? Até mesmo porque não tem muito dinheiro, a turma está fazendo revisão, etc. Entendeu? Né? Mas que devia estar realmente, né, com recurso, aí eu falo, um recurso não só público, mas recursos privados, de pesquisa para a gente debelar. Entendeu? Toda informação é extremamente importante deste momento, né? Entendeu? Então, é outra mudança de comportamento que a gente deve ter, entendeu? E nós temos que ser rápidos, né? Aí não dá para esperar, porque o vírus está ganhando a gente, entendeu? Então a gente precisa ganhar deles, com certeza. E negociar com eles. Eu, como digo para as pessoas, eu não quero acabar com o vírus, não. Entendeu? Se você estiver me escutando, eu não quero acabar com você. Eu só quero negociar para que a gente consiga viver bem, entendeu? Nessa natureza. Isso é que é importante. Bichinhos agora se debelaram, realmente está difícil, não é? Conseguir lidar, mas olha, pois é. Felipe não está aqui agora, mas assim, eu vi algumas perguntas clínicas e assim, eu acho que esse último ponto que foi tocado é muito importante, né? É uma doença que tem um espectro de apresentação muito difícil ainda de nós conhecermos, né? A gente começou com um grupo específico, pacientes mais idosos, pacientes que tinham especificamente algumas comorbidades, hipertensão arterial, obesidade. A gente tem visto agora, entre a segunda e a terceira onda, pacientes muito mais jovens, pessoas mais jovens. A gente está começando a ver o adulto jovem. As crianças estão agora numa fase que estão sendo mais afetadas. A gente não sabe se afeta o feto. Então, assim, é um aprendizado diário e, evidentemente, para cada novo dado, e aí vem a importância que você salientou, Zé, quanto mais nós documentamos, quanto mais nós publicamos, mais nós trocamos informação e mais nós aprendemos com isso, para que a gente possa se preparar numa corrida que nós entendemos que o vírus está correndo na frente da gente, né? Infelizmente, o Jones também falou aí da questão epidemiológica e tudo. Eu queria só fazer 2 comentários rápidos do ponto de vista clínico. Uma pessoa que falou sobre o pai que teve a doença e que agora apresenta um cansaço
e uma preocupação da parte cardíaca, e ela pergunta se pode existir comprometimento, você já citou isso agora, Zé, e sim, comprometimento cardiovascular é algo que a gente tem observado no COVID, e todos os pacientes que têm a doença e que apresentam sintomas de cansaço, de dificuldade respiratória, devem procurar assistência médica, isso é importante, certo? Então, procurar checar. A gente sabe que falta de ar é um sintoma muito complexo, né? Porque quando a gente está ansioso, quando a gente tem medo, a gente tem falta de ar. Então, eu sempre cito que na COVID a gente tem essa situação difícil, né, gente? Porque a gente diz que é uma doença que cursa com falta de ar. E a gente fica ansioso pela doença, e a primeira coisa, quando a gente está ansioso, é ficar faltando ar, né? Todos nós dizemos isso, mas é importante que a gente valorize no sentido objetivo, de procurar ver. Uma coisa é eu dizer, eu estou com falta de ar, outra coisa é eu ver que a minha saturação está baixa, outra coisa é um médico avaliar, e a gente precisa dessas avaliações. Então, tem isso. Uma outra pessoa perguntou que a avó ou a tia tem alguém que está com a doença, e ela é cardiopata, e pergunta quando ela pode visitar, quanto tempo. A gente continua mantendo aquela orientação dos 14 dias, mas a gente sabe que em pacientes com carga viral maior, que tiveram uma doença mais grave, isso pode ter uma terceira semana, certo? Até uma quarta semana. Se você é cardiopata, não vou me lembrar do teu nome agora, desculpe, mas você falou aqui. Se você é cardiopata, sua avó está com essa doença, não dá só os 15 dias, não, dá uma semana a mais, dá uma segurança um pouquinho maior, certo? Deixa passar os 21 dias e tudo, porque é seguro para você, que já tem uma doença de base, é seguro para ela também. Então, eu acho que sempre nesse momento, gente, se a gente procurar estar um pouquinho mais no lado seguro, não é? Nós não vamos ficar embaixo da cama e deixar de viver, né? Como o Zé Luiz colocou, é meio jocosa, a gente tem que negociar com o vírus, mas é a verdade, né? O vírus é uma realidade do nosso planeta, ele não vai embora. Pode ser, e se Deus quiser, que depois de uma onda, de uma segunda onda, de uma terceira, pode ser que ele atenue, ele diminua a letalidade, diminua a gravidade. Ele continue gerando doença, mas passe a gerar mais gripe mesmo do que essa síndrome inflamatória tão grave. Mas a gente ainda não sabe disso, ainda é cedo. E nesse momento o que a gente tem que fazer é tomar todos esses cuidados e continuar a viver e a conviver com essa doença. E se Deus quiser encontrarmos esse mundo novo, porque também não é a última doença, e a gente sabe disso, né? Os vírus estão aí, estão mutando, tudo que a gente tem. Eu queria agradecer demais, eu acho que Jones saiu, eu estava olhando para o relógio, devia ter uma outra coisa, mas já passamos realmente da hora, e Felipe não conseguiu voltar. Mas eu queria agradecer ao doutor Felipe, ao professor Jones, e muito aqui ao meu grande amigo e professor Zé Luiz, pela presença, colega da academia. E dizer para você assim, que muitas pessoas falando, o pessoal realmente agradeceu muito pela apresentação, e eu acho que a gente poderia depois selecionar algumas perguntinhas que não conseguimos terminar de ver hoje, mas para a gente fazer, talvez daqui a 1 ou 2 semanas, uma coisa nova. Com certeza. Se surgir algo de novo e tudo, a gente voltar a conversar sobre o assunto, tá certo? Será um grande prazer, Sandra. Muito, muito obrigado pela oportunidade, é sempre bom te falar. Bom, muito bom falar com você, né? Mesmo me vendo à distância, e tão próximo, né? E tá com o John. John teve que sair, que está com entrevista na TV agora, né? Mas o Felipe, né, que passou tão rápido. Eu acho que são esses momentos importantes e a gente trocar informações, eu acho que vai alertando a população, né? E mais uma vez eu digo para as pessoas, use a máscara, entendeu, né? Isso é fundamental, né? Manter um distanciamento e higiene nas mãos. Essas são atitudes, como eu falei para vocês, países feitos o Japão tem conseguido controlar. Vamos fazer isso, né? Vamos evitar os aglomerados, né? A gente vai ter uma eleição agora, né? No domingo, né? Ganhe quem ganhar, por favor, não façam festas. Isso eu digo para os 2 candidatos. Por favor, não façam festas, né? Façam uma live, né? Para agradecer tanto um quanto o outro, né? E as pessoas, né? Também não saiam, não se juntem para evitar que a partir da segunda o número de casos aumente na nossa cidade. Por favor. Tá? Muito obrigado, Sandra. Obrigada também, Zé. Muito obrigada a todos. Pessoal, muito obrigada. A gente está encerrando. E aí, lembrando para vocês, né? Lembrando para vocês aí de participarem com a gente. Segunda-feira a gente volta. E aí a gente vai programar um pouquinho o início de dezembro, que é os nossos 26 anos, né? Da unidade, do Círculo do Coração, do Centro de Estudos Caduceus. E durante o mês de dezembro a gente vai fazer algumas coisas assim, relembrando pontos importantes da equipe e trazendo aspectos importantes do manuseio de pacientes nesse momento difícil que a gente está vivendo da pandemia. Obrigada a todo mundo e até segunda, gente. 12h30 estaremos aqui. Tchau, tchau.